Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Frank Sales, conduzi aqui a aula 28. A gente vai falar agora sobre o movimento circular uniforme, né, da continuação. E dentro agora dessa aula, nós iremos abordar o que? Aceleração tangencial e centrípeta. Na verdade, eu já abordei isso na aula anterior, quando a gente falou sobre cinemática vetorial. Eu cheguei a falar sobre aceleração tangencial e centrípeta. Mas aqui, como a gente já está dentro do movimento circular uniforme, seria interessante voltar nesse ponto. Claro, quando eu falo movimento circular uniforme, vocês já ouviram isso também na aula passada, é que a velocidade, o módulo da velocidade é constante. Então, essa aceleração tangencial que eu vou estar falando aqui, na verdade, é só para exemplificar novamente, né, a tangencial e centrípeta movimentos circulares. Porém, a tangencial, a aceleração vai ser igual a zero. Nós só teremos aceleração centrípeta. Vou mostrar como são as funções horárias para o movimento circular uniforme, ou seja, se vocês se lembrarem, quando nós estudamos o movimento retilíneo uniforme, nós definimos funções horárias e a gente vai fazer um paralelo entre esses dois movimentos. E por último, transmissão de movimento circular. Como é que eu posso transmitir um movimento circular de um ponto para o outro? Então é muito comum aqui, vem facilmente quando a gente coloca o seguinte: como que em um mecanismo, uma máquina, eu consigo transmitir um movimento circular para uma outra parte. Basta pensar em motores. Motores, geralmente, a maioria dos motores, eles geram movimentos circulares. E esses movimentos circulares, como é que eles são transmitidos para outros componentes? Então aqui, como eu falei, né, aceleração centrípeta tangencial, só para vocês recordarem, né, quando tem um objeto que ele se move em um círculo, ele efetua uma trajetória circular, o círculo de centro seria esse ponto, a raio dele é A velocidade dele é sempre tangencial, isso é uma revisão, né, que a gente está fazendo, a velocidade é sempre tangencial à trajetória, e eu tenho essa aceleração tangencial, ela é responsável por aumentar o valor do módulo da velocidade ou diminuir o módulo da velocidade. Nesse caso do movimento circular uniforme, esse cara não vai existir, nós não temos aceleração tangencial. E a aceleração centrípeta, essa é a responsável, ela aponta para o centro, né? E ela é responsável por modificar a direção do vetor velocidade. E a somatória desses dois vetores daria aqui a aceleração total. A aceleração tangencial é a variação da velocidade com o tempo e a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Aqui está o movimento circular, né? Toda a representação do movimento circular. Então, pessoal, o professor Caio já fez isso numa aula anterior, né? Ele já fez toda essa demonstração dessa fórmula da aceleração centrípeta. Aqui é apenas uma revisão, é basicamente falar o que ele já tinha dito antes, né? Então, se você pensar no movimento circular uniforme, que a gente agora está estudando movimentos circulares uniformes, a velocidade inicial é igual a uma velocidade final, ou seja, esse corpo nesse momento ele está aqui para um outro instante, ΔT, ele está nessa posição. A velocidade aqui pode observar os dois vetores de velocidade sempre tangente à trajetória, porém o módulo é constante. Eu vou chamar esse módulo de V. Então aqui eu tenho essa construção, né? Quando ele está nesse ponto, aqui quando ele está nesse ponto, R é o raio da trajetória. Então eu tenho uma abertura angular entre essas duas linhas aqui, ó, esse R e esse R. Quando eu faço isso, pessoal, eu posso observar o seguinte. Aí tem uma consideração aqui que eu sei que o ΔS seria toda essa linha pontilhada aqui em cima, em preto. Porém, como a gente vai calcular a aceleração é uma taxa de variação, né, da velocidade com o tempo. E se é uma aceleração instantânea, é quando o tempo tende a zero. Ou seja, se o tempo tende a zero, esse ângulo aqui tende a zero. Então, na verdade, eu exagerei aqui na figura, essas duas posições estariam muito próximas. De modo que essa curvatura que eu estou colocando aqui seria aproximadamente essa linha reta. E com isso eu defino esse triângulo aqui. Pensando que a aceleração é a variação da velocidade com o tempo, então eu coloco aqui velocidade inicial, velocidade final, só que ΔV é uma velocidade final menos uma velocidade inicial.
Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que esse vetor aqui, ó, essa construção dos vetores velocidade inicial e velocidade final, se eu giro eles, vocês podem observar, ó, que eles parecem exatamente aqui, ó, a velocidade inicial e a velocidade final. Por que eu quero mostrar isso? Porque dá para mostrar que a abertura angular entre esses dois vetores é o mesmo ângulo delta-θ. Aqui eu apenas inverti o vetor velocidade inicial, né, porque o vetor ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. E aqui agora eu posso, na verdade, fazer uma soma, né? Velocidade final menos velocidade inicial é igual a velocidade final mais menos velocidade inicial. Se eu somo esses dois vetores aqui, ó, como o professor Gil tinha falado na aula anterior, né, regra do elefante, né, você junta esses dois vetores, o resultante é esse vetor ΔV. E agora, pessoal, esse triângulo formado aqui, ele é semelhante a esse triângulo formado aqui. Eles guardam esse mesmo ângulo. Se eles são semelhantes, você vai ter uma proporcionalidade entre os lados, entre esse módulo aqui da velocidade e esse deslocamento aqui, e da velocidade com o raio. Quando eu faço isso, né? Esse ΔV módulo está para ΔS, como V está para R. Se eu passar aqui o ΔS multiplicando, fica ΔV é igual a V ΔS sobre ΔR. E se eu dividir as duas equações pelo tempo, bem, eu tenho variação da velocidade com o tempo, que é a aceleração. Eu poderia pensar na aceleração total, mas como o movimento circular é um movimento circular uniforme, a variação da velocidade do módulo é igual a zero. Então, eu só vou ter aceleração centrípeta. Então, na verdade, esse termo aqui vai me dar aceleração centrípeta. E como eu tinha dito, né, o tempo é um tempo muito pequeno para medir praticamente instantaneamente. Aí vem a outra aproximação, que essa curva aqui, ó, tende a essa linha reta aqui. Quando eu faço isso, ΔS sobre ΔT é velocidade. Velocidade vezes velocidade, velocidade ao quadrado. E aí eu tenho que o módulo da aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. E ainda eu posso observar, pessoal, que olhem só, nesse intervalo de tempo do corpo vindo daqui para cá, então se eu pensar instantaneamente, aqui em cima, para onde que apontaria esse vetor velocidade? Ou esse vetor aceleração centrípeta? Ele teria a mesma direção desse vetor ΔV, ó. Esse vetor aqui estaria apontando para baixo, nessa situação aqui estaria apontando para o centro. Vou fazer um exemplo, né, bem simples aqui, só para mostrar a questão da aceleração centrípeta em movimentos circulares. Então aqui é um movimento bem prático, né? Claro que já acaba sendo já até um pouco ultrapassado, porque a gente está falando de CD, né, de CD-ROM. Hoje é muito difícil você trabalhar com CD-ROM, mas vale a pena para conhecimento. Então ele diz o seguinte: os primeiros drives de CD-ROM operavam em um modo de rotação chamado CLV, Constant Linear Velocity, velocidade linear constante. Sua velocidade de rotação variava com o objetivo de manter uma taxa de transferência constante, o que era exigido para a reprodução de CDs de áudio. Nas trilhas externas, existem mais bits gravados que nas trilhas internas. Para compensar essa diferença, o disco precisava girar mais depressa quando operava nas trilhas internas e mais lentamente quando nas trilhas externas. Os modelos de velocidade simples, 1x, giravam o disco a 540 RPM, rotações por minuto, nas trilhas internas e 180 RPM nas trilhas externas. Não é difícil fazer o disco girar em velocidades altas, mas a aceleração e a desaceleração necessária quando a cabeça de leitura é movimentada ao longo do disco fazia com que o tempo de acesso ficasse bastante longo. Então esse aqui, pessoal, é um texto que eu sei que é um pouco técnico, né? Tem aí a citação de onde que eu tirei esse texto. Ele fala dessa velocidade aqui, que ela é constante, depois eu cito que a velocidade muda, mas pensa o seguinte, ela muda quando você está de uma trilha interna para uma trilha externa. Enquanto ele só lê uma trilha, a velocidade é constante. Então, na verdade, foi dada a frequência, né, nas duas situações e o que ele pede. Então, com base no texto e sabendo que um CD tinha as dimensões conforme está mostrando aqui a figura, pessoal, peguei aqui um CD antigo, né,
aqui seria aquele furinho dele, aqui seria aquela parte espelhada dele. E ele diz o seguinte, o diâmetro aqui dele 120 milímetros e o diâmetro desse furinho aqui 20 milímetros. Então aqui seria o limite da trilha externa e aqui o limite da trilha interna do CD. Então ele fala o seguinte, item A, determine os raios da trilha mais interna e mais externa do CD. Pessoal, o item é bem tranquilo, né? Basta a gente pensar que para encontrar aqui o raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro aqui para a trilha interna é 20 milímetros, então o raio vai ser a metade, 10 milímetros. E para a trilha externa, está aqui, né? O raio é do centro até a borda. Se o diâmetro é 120 milímetros, então o raio da trilha externa vai ser igual a 60 milímetros. Os outros itens, ele quer saber qual é a velocidade de um ponto na trilha mais interna, ou seja, quando ele está gravando, quando a cabeça de leitura está aqui gravando na trilha mais interna, com que velocidade o CD gira. E depois a aceleração centrípeta de um ponto na borda externa do CD, ou seja, o CD está girando, então se eu estiver gravando aqui na borda mais externa, qual é a aceleração que eu vou ter desse ponto aqui do CD? Então vamos lá, pessoal. Velocidade interna. Então o que nós vamos utilizar? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a frequência, né? Ele falou que a frequência que ele gira na gravação das trilhas internas era de 540 rotações por minuto. Eu só vou converter esse valor para Hertz. Como é que eu converto esse valor para Hertz? Aqui é rotações por minuto. Então vou colocar aqui por minuto, 1 minuto e 60 segundos, então fica 540 por 60, 9 Hz. Se vocês se lembrarem da aula anterior, a velocidade em um movimento circular ele é dado por ômega, essa letrinha aqui que parece um W, mas se chama ômega. Ômega, que é a frequência angular, vezes R. E esse ômega ele pode ser obtido como 2 vezes π vezes F. Então, se aqui é velocidade interna, eu vou colocar aqui interno, interno. Então, vai ficar 2πf interno vezes o raio interno. Então, vamos lá. A frequência interna 9 Hz, né? A mesma coisa de 1 sobre segundo, e o raio interno 10 milímetros. Eu coloquei aqui, pessoal, para vocês terem como que vai ficar a unidade. Então, vai ficar milímetros por segundo. Quando eu multiplico 2 vezes o valor de π, 3,14 vezes 9 vezes 10, eu vou ter esse valor, 565,2 milímetros por segundo. Transformando isso aqui para metros por segundo, ou seja, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou ter aproximadamente, né, arredondando para duas casas, 0,57 metros por segundo. Então, essa seria a velocidade de um ponto na borda interna do CD. E a aceleração centrípeta na borda externa? Então, eu vou usar agora a frequência da borda externa. 180 RPM, como eu fiz no exercício anterior, 180 por 60, 3 Hz. Novamente vou usar essa equação, só que agora eu vou usar aqui F igual, eu vou usar F igual a 3 e vou usar aqui agora o raio externo igual a 60. Fazendo essa multiplicação, o resultado vai dar em milímetros por segundo, então vai dar 1130,4 milímetros por segundo. Colocando para metros por segundo, basta dividir por 1000, então vai dar 1,13 metros por segundo. Mas ele quer aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. A velocidade nós já calculamos, a ao quadrado dividido pelo r. O r é 60 milímetros. Para ficar tudo na mesma unidade, pessoal, eu converti milímetros para metros, que dá 0,06 metros. Então, a aceleração de um ponto na borda externa do CD vai ser igual a 21,3 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, quando a gente trata de movimentos circulares, é muito interessante que a gente define a questão de ângulos. Vocês já estão muito acostumados a ver unidade de ângulo, o grau, 30 graus, 15 graus, 90 graus, que é um ângulo reto, mas tem uma unidade que é a que a gente vai utilizar nessas contas para a velocidade,
e para os ângulos quando a gente lidar com esses movimentos circulares, que é a unidade chamada radiano. E o que vem a ser essa unidade radiano? Então pense o seguinte, pessoal, eu tenho aqui dois pontos A e B, e esses dois pontos A e B, o ponto A é ligado a esse eixo, a esse centro O, e o ponto B também é ligado a esse centro O. Observe que a distância OA e OB são iguais a R. Se por acaso esse ponto aqui se movimenta, se ele for se movimentando daqui até o ponto B, mantendo essa distância aqui constante, ou seja, eu vou ter aqui um arco de circunferência. Então aqui eu tenho uma abertura φ, vou usar a letra φ agora, outra letra grega, não vou usar θ. Então eu tenho esse ângulo φ, e se por acaso fosse um movimento daqui para cá, ou apenas fazer um desenho, eu desenharia um arco chamado arco AB. Por definição, pessoal, como que eu calculo esse ângulo φ? Esse ângulo φ na unidade radiano, ou seja, rad, é simplesmente uma razão entre o comprimento desse arco AB dividido pelo raio R. Então, se eu pegar aqui em metros, o raio vai ser em metros, metros por metros, eu vou ter uma grandeza adimensional. Mas do jeito que ela é definida, pessoal, ela não tem essa dimensão, mas a gente vai falar que essa dimensão desse ângulo é o radiano. Então, eu posso dizer o seguinte, eu passo o R multiplicando aqui, eu posso falar que o cálculo de um arco, no caso aqui o arco AB, pode ser dado pela multiplicação do raio vezes esse ângulo dessa abertura aqui, desde que o ângulo esteja em radianos. Olhem só, pessoal, uma curiosidade, se por acaso o comprimento aqui, você teve essa abertura, se o comprimento desse arco for igual ao comprimento do raio, que situação que eu vou ter? Bem, então AB dividido por R, o que vai acontecer? O AB é igual a R, então esses dois aqui, a divisão vai dar 1. Então eu tenho a definição do que significa um radiano. Então um radiano é um ângulo cuja abertura gera um arco que tem o mesmo comprimento do raio. Essa é a definição do radiano. E um radiano, só para a gente converter para graus, né, que é a unidade que você está acostumado, como que a gente faz essa conversão? Aí, pessoal, vou ter que fazer o seguinte, vocês devem ter estudado um círculo, que se por acaso você pegar o comprimento da circunferência, e se você dividir pelo diâmetro dessa circunferência, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o R, o valor que você vai pegar para qualquer círculo vai ser 3,1415, Que número é esse? É o que nós chamamos de π. Então, eu posso falar que C dividido pelo o comprimento da circunferência dividido pelo raio, passando 2 aqui, vai ser 2 vezes π. Olhem só, compare aqui. Imagine que seja a circunferência inteira um arco. Mas um arco com que ângulo? Bem, para você ter uma circunferência inteira, esse ângulo aqui que você teria que ter é de 360 graus. Então, na verdade, pessoal, a relação que eu tenho é que esse ângulo 2π em radianos vale 360 graus em 360 graus. Então, eu posso fazer aqui uma regra de 3. Se 2π radianos valem 360 graus, ou seja, o π é 3,14, né? Ou seja, 6,28 radianos é igual a 360 graus, um radiano apenas vale quantos graus? Então, eu multiplico aqui cruzado, então 1 vezes 360 dividido por 6,28, eu tenho aqui que um radiano, a conversão, né, equivale a 57,3 graus. Vamos falar agora sobre a função horária do movimento circular uniforme. Então, pessoal, como nós definimos lá atrás a função horária para o movimento uniforme, a gente vai fazer aqui também uma demonstração, né? Só que não é mais um movimento retilíneo, é um movimento circular, dessa função horária. Então, eu penso o seguinte, se o movimento circular, a trajetória vai ser um círculo, que tem aqui esse centro, que tem um certo R, e eu vou partir de um referencial, pessoal, para medir os ângulos. Qual vai ser o referencial? Essa linha horizontal aqui
Do lado direito, eu vou considerar que esse ponto aqui, ó, daqui para cá, essa linha seria o ângulo zero. Então, aqui seria o ângulo zero. Se ele estiver girando nesse sentido aqui, ó, anti-horário, então, quando ele está com essa velocidade aqui, ó, girando no sentido anti-horário, o ângulo vai aumentando, né? Se eu fizesse um paralelo lá com os movimentos retilíneos, aqui seria um movimento progressivo, que o ângulo, a posição angular aumenta. Então, aqui seria zero, aqui são 90 graus, né? Π sobre 2, eu vou colocar agora os valores em radianos, por isso nós definimos lá atrás a parte em radianos. Quando chegar aqui, ó, que é os 180 graus, né? Π radianos, aqui 3π radianos sobre 2 e aqui volta a ser zero, só que não é que volta a ser zero, eu já dei uma volta completa, seria 2π. Os professores de matemática vão entrar mais nesse detalhe com vocês. O que é importante aqui é saber essas 4 posições aqui. E vou fazer o seguinte, bem, o meu movimento ele não vai começar aqui do ângulo zero. Ele vai começar desse ângulo aqui que eu vou chamar de φ0. Então esse aqui eu vou chamar, pessoal, ele fez esse movimento aí, ó. Então quando ele sai daqui e vem para cá, então ele saiu dessa posição angular. Observe que eu não estou falando nada em relação à distância, estou falando de ângulo. Ele saiu desse ângulo φ0 e foi até um ângulo aqui, ó, o ângulo φ. Então aqui eu chamo de posição angular inicial, posição angular final. Entre esses dois ângulos eu tenho delta φ. Como é que eu calculo delta φ? Posição angular final, ou seja, ângulo final, menos posição angular inicial. Então aqui os termos. φ0, posição angular inicial, φ, posição angular final, e o deslocamento angular é o delta φ. Então, basta observar, se vocês pegarem lá e por analogia, né, o que seria o ômega, que é a velocidade angular. Bem, se V, que é a velocidade linear, ΔV sobre ΔS sobre ΔT, deslocamento sobre tempo, o meu ômega vai ser deslocamento angular sobre tempo, ΔΦ sobre ΔT. Como que eu vou definir essa função horária no MCU, então, pessoal? Se lembre, para o movimento uniforme, S era igual a S0 mais VT. Então, para o movimento circular, quem vai ser o S? Posição angular final, φ. Quem seria a posição inicial? Posição angular inicial, φ0, mais. Quem seria a velocidade? Velocidade angular vezes o tempo. Então, eu posso aqui até fazer uma tabela, né, comparando aqui, ó, fazendo um paralelo entre o movimento retilíneo uniforme e o movimento circular uniforme. Aqui eu tenho grandezas lineares e aqui eu tenho grandezas angulares. Quem que seria a posição? Aqui seria S igual a S0 mais VT. E no movimento circular, φ é igual a φ0 mais ômega t. Observe que mantém a mesma estrutura. Velocidade, V igual a ΔS sobre ΔT. E a velocidade aqui? Velocidade angular. Variação do ângulo por variação do tempo. A aceleração, aqui é que eu tenho que chamar a atenção, né? No movimento retilíneo uniforme nós não temos nenhuma aceleração, porém no movimento circular uniforme eu não tenho uma aceleração tangencial, ou seja, a velocidade, o módulo é constante, porém ele muda de direção, tem uma aceleração centrípeta. E eu coloquei a aceleração centrípeta aqui de uma outra maneira. Ao invés de colocar v ao quadrado sobre r, eu levei em conta que a velocidade é igual a ômega r. Então, quando eu fiz isso, ficou ômega vezes r. É uma outra forma de expressar a aceleração centrípeta. Vamos fazer aqui um segundo exemplo, pessoal. Como é que seria esse segundo exemplo? Aqui é para resolver a parte das funções horárias, né? É um exercício simples, está na página 194, é o P199. Então ele fala assim, em um movimento circular uniforme de raio 2 metros, temos a função horária S é igual a 4 mais 2t, está no sistema internacional. Ele pede para determinar o espaço angular inicial e a velocidade angular. Item B, a função horária angular desse movimento. Item C, o período da frequência desse movimento. Então vamos lá, pessoal. Está aqui a representação, né, que é a posição 0 dele,
se ele ficar andando nessa linha aqui, ó, quantos metros ele está andando, e aqui o ângulo, né, que é o ângulo zero, que é o ângulo 90, π sobre 2, que é igual a 1,57 radianos, por aí se vai. Então vamos lá. Como é que eu calculo o item A? Eu vou partir do fato que o ângulo é dado pelo arco dividido pelo raio. E se eu pegar aqui, ó, nessa função horária, ele fala que ele sai da posição 4 metros. Então, de 0 a 4 metros, o arco que ele vai, da onde ele parte o movimento dele, vai ser 4. Se o raio tem 2, então o ângulo vai ser 4 sobre 2, esse ângulo vai ser 2 radianos. Eu coloquei esse desenho aqui para vocês observarem o seguinte: se aqui é a posição 1,57, aonde seria essa posição 2? Depois de 1,57, ou seja, essa linha vermelha aqui representa a posição linear inicial, que seriam 4 metros. Então aqui está a posição linear inicial, ele vai partir dessa situação aqui, que equivale a um ângulo de quanto? 2 radianos. Então daqui para cá são 2 radianos. E ômega é igual a V sobre R. Se ômega é igual a V sobre R, né, ele pede a velocidade angular, a velocidade já foi dada aqui, ó, 2 dividido pelo raio 2, então vou ter a velocidade angular, olha a unidade radianos, 1 radiano por segundo. Aqui agora, pessoal, já que eu tenho qual é a função, o ângulo inicial, e eu tenho qual que é a velocidade angular, a função horária basta substituir aqui na fórmula, né? Fiz zero igual a 2 e ômega igual a 1. E o período é a frequência, vocês já viram na aula anterior, o período é 1 sobre a frequência, e a frequência é ômega sobre 2π. Então, colocar aqui o ômega 1 sobre 2π Hz, então aqui vai ser a frequência, e o período inverso, 1 sobre 1 sobre 2π, que vai dar 2π segundos. Pessoal, transmissão do movimento circular. Então, como eu tinha falado para vocês, remete muito a máquinas, né? Engrenagens, ou seja, eu tenho aqui, ó, uma engrenagem, vamos supor, essa engrenagem aqui, ela é a que gira. E ela girando, ela pode transmitir o seu movimento circular para essa outra engrenagem aqui maior. Então essa aqui poderia estar ligada a um motor, exemplo, né? Essa aqui ligada a uma roda. Então, na verdade, o que eu quero que vocês observem é que nessa configuração, um gira em um sentido e o outro gira no outro sentido. Esse aqui é mais comum para vocês, né? Esse sistema de transmissão aqui, ó, é a transmissão por corrente, por polia também, então por correia. Nessa situação, os dois vão girar no mesmo sentido. Se você lembrar da bicicleta, que seria a coroa da bicicleta, a corrente aqui seria a catraca da bicicleta. Então, pessoal, como é que eu equaciono isso aí? Nessa figura aqui, eu consigo observar uma coisa bem interessante. Eu consigo ver que a velocidade angular da menor é maior do que a velocidade angular da maior catraca. Ou seja, essa aqui gira mais rápido por unidade de tempo do que essa aqui efetua mais voltas, né, do que essa aqui. Como é que eu sei a relação entre essas frequências? Então aqui, ó, na mesma situação, eu peguei para as duas. Essa aqui, vou colocar a frequência angular para cá, a frequência angular para cá, os raios dela. Mesma coisa aqui, frequência angular para cá, frequência angular para cá. Ponto-chave na transmissão de movimento circular, pessoal, a velocidade linear tem que ser igual nesse ponto aqui, ou a velocidade linear da corrente. Por quê? Porque senão teria um deslize, e não tem, a gente considera que não deslize. Então, as velocidades lineares são diferentes. Se as velocidades lineares são diferentes desses pontos A e B, então, velocidade do ponto A, ômega A vezes RA, e a velocidade angular do ponto B, ômega B vezes RB. Essa é a equação fundamental para a gente entender transmissão de movimento circular. Aqui eu coloquei em termos de frequência angular, mas eu poderia colocar em termos das frequências em hertz ou rotações por minuto. Se ômega é igual a 2πf, então aqui eu vou ter 2πfA, 2πfB. Os dois π's cancelam, eu fico com essa equação aqui mais simples, ó. Então é isso que a gente precisa entender para resolver esses problemas de transmissão de movimento circular. Aqui, pessoal, eu tenho outros sistemas um pouco mais modernos,
onde há transmissão de movimento circular. Isso aqui é uma bicicleta sem corrente. Observe que eu tenho, na verdade, esse eixo que é chamado aqui de cardan, né? Nos carros a gente chama de cardan, uma bicicleta que não tem corrente, ou seja, esse movimento circular aqui é transferido para a roda. E aqui o professor Caio até colocou um vídeo bem interessante, é um câmbio moderno dos veículos, é um câmbio chamado CVT, que é um câmbio de transmissão variável contínua. Então, na verdade, você não fala que tem uma marcha, duas marchas, três marchas, quatro marchas, 5, 7, 8 marchas. Eu tenho, vamos dizer assim, infinitas marchas, porque eu tenho infinitas relações. Vocês vão ver um vídeo depois sobre esse tipo de câmbio. Então, como eu falo infinitas relações, é porque ele funciona por correia. Vocês podem observar que o raio aqui, ó, de rotação, ele muda de maneira contínua. Eu posso ter vários raios aqui, ó. Para a gente encerrar, pessoal, vou fazer um terceiro exemplo, apenas numérico, para mostrar essa situação, como se fosse aqui numa bicicleta, né? Ele fala de uma cinta solidária, mas que funciona aqui com uma cinta que tem aqui em cima, como se fosse uma correia. Mas eu posso pensar com algo que vocês estão mais acostumados, que aqui é uma relação da bicicleta, que seria a coroa da bicicleta, que seria uma catraca, aquela catraca maior da bicicleta, e aqui, pessoal, seria a corrente. Então, as duas estão girando no mesmo sentido, isso é importante nesse sistema de transmissão. Essa menor tem raio 1 e essa maior tem raio 2. Então, ele fala, uma cinta solidária funciona com dois cilindros de raios, R1 igual a 10 e R2 igual a 50. Então, estão os valores. Supondo que o cilindro maior tem uma frequência de rotação 60 RPM, qual é a frequência de rotação do cilindro menor e qual a velocidade linear da cinta? Então, pessoal, basicamente a aplicação de fórmula. Eu tenho que usar somente essa fórmula aqui, que a relação entre as frequências e os raios das engrenagens é dada dessa maneira. Então, o F1 aqui eu não sei, o R menor 10, o F maior 60 RPM e o R maior 50. Quando você efetua essa conta, vai ficar aqui 3.000 dividido por 10, 300 RPM. O que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte, aquela engrenagem que tem o maior raio, você vai observar que ela gira com a frequência menor. E a que tem o menor raio, gira com a frequência maior. E qual vai ser a velocidade linear da cinta? Bem, velocidade é igual a 2πf. Velocidade linear é a mesma, né? A angular muda de uma para outra, mas a linear é a mesma. Então vai ficar 2π vezes 300 RPM vezes 10 centímetros. Quando você converte aqui, né? Aqui é centímetros, aqui é por minuto, então vai ficar 6.000 pi centímetros por minuto. Se eu dividir aqui por 100, eu vou ter 60 e por minuto também eu tenho 60 segundos. Então a velocidade vai ficar pi metros por segundo ou 3,14 metros por segundo. Ok, pessoal, aqui eu termino a aula 28.